Fala, nação! Antes de falarmos das notícias do Mengão, peço que aperte o botão vermelho abaixo e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho e deixando o seu like, pois o seu like é importante para o crescimento do nosso trabalho. E não se esqueça de seguir o nosso Instagram e o nosso Twitter. Lá também temos muitas informações sobre o Mengão. Vamos começar falando sobre o mercado da bola. O clube rubro-negro tem conversas encaminhadas com o Sport Braga de Portugal para contratar o zagueiro Bruno Viana. A negociação é por empréstimo gratuito por 1 ano, com a opção de compra ao final do contrato por cerca de 7 milhões de euros, que equivale a 45,3 milhões de reais. A negociação é conduzida por Giuliano Bertolucci, empresário brasileiro com muita influência no mercado europeu e próximo do rubro-negro desde a negociação por Jorge Jesus. O zagueiro Bruno Viana é um desejo do clube rubro-negro de outras janelas. O jornal O Dia revelou a volta das conversas e o Globoesporte.com confirmou. Revelado pelo Cruzeiro e com passagem pelo Olympiacos da Grécia, Bruno tem 26 anos e está no Braga desde 2017. Na atual temporada soma 22 partidas e 2 gols, mas entrou em conflito com o técnico Carlos Carvalhal, que já esteve na mira do Flamengo, e passou a treinar desde então com o time B. Com o fechamento da janela no mercado de inverno europeu, os agentes passaram a buscar alternativas, e o Flamengo surgiu como a primeira opção. As conversas caminham bem, mas o clube carioca trabalha por uma cessão sem custos. Depois das contratações de Gustavo Henrique e Léo Pereira, na temporada passada, a diretoria entende que um zagueiro com maior rodagem e experiência europeia é importante para dar consistência ao setor defensivo. Atualmente, o Ilharão tem sido improvisado no time titular. Agora vamos falar sobre as condições físicas dos atletas Gerson e Diego Ribas. Os meio-campistas foram reavaliados no CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira e iniciaram o tratamento após os dois serem substituídos da partida contra o Vasco, ontem à noite, com um entorse no pé direito. O camisa 10 da equipe, sentindo mais dores, realizou o exame para saber se havia alguma fratura. Porém, o exame descartou qualquer possibilidade. Já Gerson se apresentou bem melhor e não deve ser problema para o próximo jogo contra o Bragantino no próximo domingo. Diego é desfalque certo para a partida, pois o jogador recebeu o 3º cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Ele se junta a Rodrigo Caio e Diego Alves, que se recuperam de lesão na coxa direita, e de Thiago Maia, de uma cirurgia no joelho, na lista de desfalques do rubro-negro. Por fim, vamos falar sobre a absolvição dos atletas Gabigol e Gustavo Henrique, que foram julgados pelo STJD nesta manhã. O atacante do Flamengo foi julgado na manhã desta sexta-feira pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD, pela expulsão no jogo contra o Bahia em dezembro, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Ele foi enquadrado 2 vezes no mesmo artigo por ofensas à arbitragem, com possibilidade de pena cumulativa que poderia chegar a 12 jogos de gancho. A decisão do tribunal em primeira instância foi de absolver o jogador em uma das acusações e aplicar somente uma advertência na segunda. Apesar da absolvição, a Procuradoria ainda pode recorrer. O advogado do Flamengo, Michel Assaf Filho, defendeu em sua argumentação que a expulsão foi exagerada, que como o atacante foi expulso logo aos 9 minutos do primeiro tempo, ele já teria praticamente cumprido 2 partidas, a própria contra o Bahia e a automática no jogo seguinte. Já no caso de Gustavo Henrique, que também foi julgado nesta manhã, o jogador saiu ileso e não desfalcará o Flamengo na reta final do Brasileirão. O zagueiro estava sendo julgado pela expulsão no clássico contra o Botafogo, no dia 5 de dezembro. Na época, o jogador recebeu o cartão vermelho direto aos 43 minutos do segundo tempo, ao fazer uma falta perto da área para salvar o lance que poderia resultar no gol de empate. Durante o julgamento desta sexta-feira, o zagueiro foi punido com um jogo de suspensão. No entanto, já foi cumprido visto que não entrou em campo contra o Santos. Desta forma, o zagueiro está liberado para atuar pelo Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o zagueiro vive um bom momento com o manto sagrado e a dupla de zaga que tem feito com Arão tem sido bastante elogiada. Nos últimos 2 jogos, inclusive, o rubro-negro não sofreu gols. No entanto, apesar das boas notícias, o rubro-negro ainda aguarda o julgamento do atacante Bruno Henrique, visto que o tribunal reabriu o processo relativo ao jogo contra o Goiás, e que pode gerar uma suspensão de até 6 jogos. Vamos ficando por aqui e esperamos que tenham gostado. Mas antes não se esqueçam de deixar o seu like,
pois é importante para o crescimento do nosso canal. Um abraço a todos e nos vemos em breve.